Geralmente, a gente tem aquela expectativa, sabe, quase inabalável de controle absoluto sobre as nossas próprias escolhas. É tipo sentar diante de uma tela totalmente em branco. Uma página limpa, né? Pronta para ser escrita. Exato. Alguém decide, por exemplo, mudar de cidade, terminar um relacionamento de anos ou trocar de carreira. E aquele sentimento íntimo, visceral, é de que aquele ato nasceu puramente de uma faísca interna. Como se fosse uma criação a partir do zero absoluto. Isso. Mas e se de repente as luzes se acendessem e ficasse muito claro que essa tela já tinha um monte de marcas invisíveis? Que a mão que estava segurando o pincel estava sendo, de certa forma, sutilmente guiada pela própria gravidade da sala o tempo todo. Nossa, essa é exatamente a provocação que desestabiliza toda a base de como a sociedade moderna entende o livre-arbítrio hoje em dia. Com certeza. A gente adora a narrativa de que a vontade humana é o ponto de partida original para qualquer ação, sabe? Um motor imóvel que não sofre nenhum tipo de influência estrutural. E é exatamente nesse território denso que a gente vai entrar hoje. Então, boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo e detalhado no material de hoje. Um material que, confesso, me deixou pensando por dias. Eu também fiquei com a cabeça fervendo. A nossa exploração de hoje tem um objetivo bem claro, que é desvendar uma teoria filosófica fascinante que promete virar de cabeça para baixo a nossa concepção de autonomia. O material que vai guiar essa nossa jornada é o livro recém-lançado agora, neste ano de 2026, chamado Sartre versus Sartre, no Tabuleiro da Existência. Escrito pelo César Tome, né? Isso mesmo, publicado pela Maia Editora, que, aliás, eu preciso comentar sobre a edição física. Eles trouxeram uma identidade visual fortíssima na capa. É um círculo com estrelas orbitando um livro aberto. É muito bonito e já antecipa super bem esse conceito de um sistema dinâmico de regras que ele aborda no texto. Exatamente. E a genialidade estrutural desse livro, eu diria, é que ele não começa como uma objeção, tipo uma oposição logo de cara ao Jean-Paul Sartre. Pelo contrário. Ele adere à ideia inicial, né? Exato. O Tome adere à fundação sartriana. Só que ele decide esticar essa borracha até o limite lógico. Ao levar essas premissas clássicas às últimas consequências, ele acaba revelando umas fissuras monumentais na forma como a gente tradicionalmente interpreta a liberdade individual. Olha, para quem está nos escutando, acho super válido ressaltar que, embora o foco seja um embate de filosofia francesa profunda, o impacto disso é implacavelmente prático. Totalmente do dia a dia. Pois é, as pessoas tomam decisões todos os dias, desde a rotina matinal até, sei lá, grandes mudanças de vida. E carregam o peso, a ansiedade e a culpa dessas escolhas. Mas e se a forma como a gente interpreta essa responsabilidade e essa liberdade for, na verdade, uma ilusão arquitetada pelo próprio sistema? É uma pergunta assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Muito. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, precisamos fazer um aviso bem claro de imparcialidade aqui. A nossa discussão de hoje inevitavelmente vai tocar em perspectivas profundas sobre moralidade, culpa institucional e estruturas sociais. E a nossa missão não é tomar partido. Exato. A missão não é validar ou invalidar essas visões políticas ou morais, mas repassar fielmente os argumentos do autor de forma neutra, para que quem nos escuta possa refletir e tirar as próprias conclusões. Perfeito. Bom, e a base de toda essa desconstrução depende da gente dominar o ponto de partida, né? Todo mundo que acompanha discussões filosóficas ou que já flertou ali com o existencialismo conhece o axioma básico do Sartre. Aquela ideia de que a existência precede a essência. Isso. E a gente conhece também a famosa analogia do abridor de cartas. O abridor de cartas, ele é um objeto fabricado com um propósito prévio. A essência dele vem antes. Alguém pensou, olha, eu preciso de algo para abrir cartas, e aí criou o objeto. A função dele já está definida antes mesmo dele existir fisicamente. Exatamente, mas o humano, não. O humano é lançado no mundo sem definição nenhuma, sem um manual de instruções. E ele precisa se construir no gerúndio, sabe, vivendo. A existência vem primeiro.
A grande questão é como Tomi usa essa exata mesma base para chegar a uma conclusão oposta. Vamos desempacotar isso um pouco. A gente já está familiarizado com o conceito sartriano do nada, certo? Sim, o clássico exemplo do café. Isso. Aquela ideia de você ir a um café procurar o seu amigo, o Pierre. E ao não encontrar ele lá, perceber que a ausência do Pierre não é um objeto físico na sala. É a consciência humana introduzindo o não ser no ambiente. É a nossa capacidade de olhar para o que está dado, para o que existe ao nosso redor, e negar isso para conseguir imaginar o que poderia ser. E, teoricamente, é dessa lacuna, desse nada, que nasceria a nossa suposta liberdade absoluta. Só que o que é fascinante aqui é que essa liberdade toda, ela é esmagadora. Ela não é um alívio. Sem uma essência fixa para usar como muleta, o ser humano entra em angústia profunda. É a lucidez de que não existem garantias. E aí entra a famosa má-fé, né? Exatamente. A pessoa age de má fé fingindo ser um objeto imutável. Tem aquele exemplo clássico do garçom. Ele age quase de forma robótica, super exagerada, tentando convencer a si mesmo e aos outros de que a existência dele se resume àquela função. É, como alguém hoje em dia dizendo, eu sou só uma engrenagem no mundo corporativo, não posso fazer nada diferente. Uma tentativa de fingir que é uma coisa fixa só para evitar a dor de ter que escolher outro caminho. Perfeito. E além dessa angústia interna, tem um atrito com o outro. A famosa máxima de que o inferno são os outros. O próprio olhar da outra pessoa nos paralisa, nos julga e acaba nos transformando em objetos, limitando essa nossa liberdade. Mas espera aí, se tudo isso já está super bem estabelecido na filosofia, onde é que o novo livro, o material do Tomi, crava a sua discordância? É aí que o Tomi encontra uma fissura gigantesca. Ele acha essa fissura justamente na contradição entre essa tal liberdade absoluta e o conceito de facticidade. Facticidade é aquele pacote de coisas que a gente não escolhe, né? Isso, as condições inegociáveis nas quais a gente nasce. Nosso corpo biológico, o momento histórico, a classe social em que nascemos, o nosso idioma materno. O próprio Sartre reconhecia isso, mas ele mantinha que mesmo diante dessas barreiras gigantes, a nossa liberdade de escolha sobre como reagir a elas era absoluta. Ah, entendi. Mas o Tomi argumenta que isso é uma contradição insustentável. Se o outro já nos limita apenas por existir, e se a nossa plataforma de lançamento na vida é imposta por condições que a gente jamais escolheu, a liberdade não pode ser a origem do sistema. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu vou te dar um pushback agora. Manda. Vamos pensar no mundo real. Pense em alguém que, depois de anos de exaustão, num ambiente de trabalho terrível, decide subitamente pedir demissão desse emprego tóxico. Essa pessoa sente de forma visceral que aquela ação surgiu dela. A experiência mental ali na hora é, cara, eu dei um basta, a decisão foi puramente minha. O livro está dizendo que essa sensação íntima de autonomia absoluta é uma mentira, uma falha cognitiva. Bom, ele define isso não como uma mentira completa, mas como a ilusão da autonomia. Ilusão da autonomia? Isso. O que o autor diz é que a experiência da escolha é real. A pessoa realmente foi lá e agiu, mas a interpretação causal que ela faz desse evento é sobreinterpretada. Como assim sobreinterpretada? Nós nos sentimos quase como deuses das nossas próprias escolhas, porque nós somos cognitivamente incapazes de enxergar a teia de regras invisíveis, todas as pressões e restrições que pavimentaram o único caminho possível até aquela decisão de pedir demissão. Nossa, faz muito sentido. A pessoa acha que a demissão foi um ato isolado, de pura vontade heróica. Exato. Mas ela desconsidera totalmente que só tomou aquela decisão porque, sei lá, o limite de cortisol no cérebro estourou de tanto estresse. Ou porque a cultura do mercado de trabalho mudou e ela percebeu uma brecha. Ou até porque conseguiu juntar uma reserva financeira mínima naquele mês. Ou porque ouviu um conselho decisivo de um amigo meses antes. Ou seja, a vontade não operou no vácuo. Nunca opera no vácuo. Há uma confusão fundamental na nossa cabeça entre a ausência de coerção física, tipo, não tinha ninguém apontando uma arma para a cabeça dela, para ela pedir demissão, e a ausência de condicionamento estrutural. O deslocamento que o Tomi propõe é que o indivíduo não cria o campo de possibilidades. Ele apenas opera dentro desse campo. A decisão não inaugura o possível. Perfeito. A decisão, no máximo, seleciona uma via, um caminho,
dentro de uma topografia que já estava desenhada. Nós somos o centro de operação por onde a escolha flui. Sim, mas não somos a origem absoluta. E o autor aponta que a nossa própria linguagem é cúmplice em manter essa ilusão. Pera, de que maneira a linguagem atua como cúmplice nisso? Pensa em quando a gente conjuga verbos ou usa pronomes possessivos. A gente fala coisas como minha vontade, minha escolha, meu destino. A própria estrutura gramatical da frase força a atribuição de uma causalidade direta e isolada ali no sujeito. Ah, entendi. Como se tudo emanasse exclusivamente do eu. Isso. A linguagem empacota uma rede infinitamente complexa de condições que dependem umas das outras e coloca um laço bem bonito em cima com o nome do indivíduo. A palavra estabiliza a experiência para a gente conseguir lidar com ela, mas simultaneamente oculta todo o maquinário invisível que tornou aquela ação possível. Sabe o que me vem à mente? É como estar dentro de um videogame de mundo aberto. Boa analogia. A ilusão de liberdade lá dentro é perfeita, né? Você sente que pode ir pra montanha, explorar a cidade, interagir com vários personagens diferentes, mas na verdade você não pode atravessar uma parede sólida porque o código de programação do jogo não deixa. Não permite. Exato. O jogador tem a agência para navegar, ele decide se vai para a direita ou para a esquerda, mas essa agência é completamente delimitada por um mapa que foi arquitetado previamente. O jogador seleciona a rota, mas não inaugura a física do universo do jogo. Ele não criou a gravidade de lá. E se conectarmos isso ao quadro geral do livro, essa homologia, essa semelhança estrutural entre o mundo programado e a realidade, ela é central no terço médio da obra. E o argumento ganha uma densidade impressionante ali. Porque não fica só na abstração, né? Exatamente. O autor não se limita à especulação filosófica pura. Ele demonstra que essa virada estrutural espelha com exatidão os mecanismos que a ciência contemporânea vem mapeando nas últimas décadas. Se olharmos para a biologia celular, por exemplo, o conceito de destino fixo genético já foi superado pela epigenética. E a epigenética ilustra perfeitamente essa tensão entre restrição e plasticidade. Para quem não está tão familiarizado, não é simplesmente aquela ideia básica de que o ambiente afeta a saúde. A mecânica disso é fascinante. Como funciona na prática? Nossos genes possuem marcadores químicos, como a metilação do DNA, que atuam literalmente como interruptores. O estresse extremo, a alimentação ou até toxinas ambientais, eles não mudam o código genético em si. O mapa do jogo continua o mesmo, mas eles alteram fisicamente como esses genes são expressos, ligando e desligando certas características. É uma resposta direta ao ambiente. Isso, existe uma plasticidade imensa respondendo ao ambiente, mas ela ocorre estritamente dentro das restrições fundamentais do DNA humano. Uma pessoa não vai desenvolver brânquias só porque quer muito nadar, sabe? Claro. O organismo é fortemente condicionado, mas ele responde de forma ativa, a uma margem de operação. E o mais interessante é que o mesmo padrão é transposto para o funcionamento da nossa mente através do modelo do enativismo nas ciências cognitivas. Enativismo? É. Historicamente, existia uma tendência na ciência de tratar o cérebro humano meio como um computador isolado dentro de uma caixa craniana escura. Tipo um processador recebendo dados. Exato. Passivamente recebendo inputs sensoriais e gerando comandos de forma autônoma. O enativismo vem e destrói essa visão cartesiana. A mente deixa de ser uma entidade isolada. Ela deixa de ser um objeto passivo para ser um processo ativo, então. Um processo que emerge de um acoplamento indissociável. O livro argumenta que a cognição não ocorre apenas no cérebro. Ela ocorre no atrito contínuo, mecânico e superdinâmico entre o organismo biológico e o ambiente ao redor dele. É uma via de mão dupla. Totalmente. O ambiente não apenas fornece dados. Ele convida a certas ações e proíbe outras, o que a ciência chama de affordances. Sem o ambiente não há mente operante. É um ciclo contínuo de percepção e ação onde o interno e o externo não podem ser fatiados de maneira limpa. Eles estão misturados. Nossa, o que nos leva, inevitavelmente, ao nível das superestruturas da sociedade. O nível macro. Isso, da mesma forma que a célula responde à metilação e o cérebro responde ao atrito ambiental, as instituições sociais e o nosso caldo cultural moldam o horizonte do que é possível ser desejado. Não é apenas uma questão das leis proibirem comportamentos, mas de balizar o que as pessoas conseguem sequer conceber como uma opção de vida.
O limite da imaginação. Sim, o que constitui o sucesso, o amor ou o trabalho na cabeça de alguém já foi delimitado antes mesmo dessa pessoa aprender a falar. E a conclusão estrutural disso tudo é de uma simetria impecável. Porque, seja analisando o nível celular, o nível cognitivo ou a escala imensa das sociedades humanas, a fantasia de uma origem livre e absoluta não encontra nenhum respaldo. Onde a gente olha, tem sistema. O que existe, no fim das contas, é uma operação constante dentro de um sistema de restrições em transformação. E a grande sutileza aqui é que cada movimento individual que a gente faz, por menor que seja, repercute no sistema. Alterando levemente as regras do mapa para a próxima interação. Mas olha, eu preciso dizer, isso levanta uma nuvem de questionamento sobre a ética e a nossa convivência. Sem dúvida. Se a gente é só um operador dentro de um mapa que a gente não desenhou, se a nossa dita vontade é, na verdade, o resultado de incontáveis pressões invisíveis que se alinharam, como é que a moralidade se sustenta? Então, o que tudo isso significa para a justiça, por exemplo? Se não fomos absolutamente livres ao cometer um erro ou um crime, por que a sociedade pune as pessoas? É o medo do niilismo, né? Pois é, parece que, ao desmoronar esse livre-arbítrio absoluto, a gente corre o risco de desmoronar qualquer senso de responsabilidade civil ou moral. E isso levanta uma questão importante que o Tommy antecipa muito bem. Ele dedica um segmento formidável do livro só para redefinir o que é a responsabilidade. O argumento dele não descamba de forma alguma para aquele niilismo de nada importa, faz o que quiser. Ainda bem. O livro argumenta que nós não precisamos do milagre de uma liberdade incondicionada para sermos considerados responsáveis. Nós somos responsáveis pela simples e incontornável razão de que a ação passou pelo nosso circuito nervoso, passou pelas nossas mãos e alterou o estado real do mundo ao nosso redor. O foco muda. Exato. O foco da responsabilidade muda, da origem puríssima da ação para o trânsito dessa ação. A ação passou por você. O impacto objetivo que a ação causou no mundo importa mais do que a pureza da intenção ou da origem causal do ato. E o livro analisa isso pela própria raiz da palavra obrigação, certo? Eu achei essa parte brilhante. Sim, a etimologia é super reveladora. Obrigação vem do latim obligare, que significa atar, ligar-se em torno de algo. Existir no mundo é, de forma inerente, vincular-se às consequências de cada mínima alteração que causamos nele. Nós estamos ligados aos efeitos das nossas ações. Isso. A sanção jurídica e a justiça civil sobre essa lente, elas deixam de ser mecanismos de vingança cósmica. O Estado não pune uma alma livre que escolheu o mal de forma pura e perversa. Lembrando que aqui a gente está analisando a visão sistêmica do autor, sem entrar no mérito de como cada corrente política enxerga o sistema penal, claro. Sim, claro. Segundo o autor, essas sanções passam a ser vistas como ferramentas regulatórias do próprio ecossistema humano. O sistema pune para estabilizar os efeitos daquela ação danosa sobre a teia compartilhada. E é o que o livro batiza de ética relacional. E, para mim, o grande brilho dessa ideia é que ela tira a ética daquele campo quase místico, de uma moralidade super abstrata, e a coloca num campo bem mais pragmático, quase como uma matemática de sistemas complexos ou da teoria dos jogos. Exatamente. O jogo social. Uma ação puramente egoísta, predatória, ela não é errada apenas porque um código moral ou divino decretou de cima para baixo que é errado. Ela é errada, ou melhor, ela é insustentável, porque ela introduz uma anomalia que desestabiliza e corrói as próprias estruturas sistêmicas das quais aquele sujeito predatório depende para sobreviver. Ser egoísta ao extremo é, na prática, ignorar a própria física do sistema que te mantém vivo. E é para visualizar essa interdependência brutal que a gente chega na metáfora central do material. A metáfora que estampa a identidade visual da obra. O famoso tabuleiro da existência. Ele mesmo. Imagine um jogo hipercomplexo onde duas faces ou múltiplas forças se opõem continuamente. A grande sacada é, ninguém senta à mesa porque quer. Nós somos arremessados nesse tabuleiro sem escolher as regras de movimentação das peças, não escolhemos o formato das casas e muito menos os jogadores adversários. Mas estamos no jogo. E a regra mais angustiante desse tabuleiro é que é impossível pular o turno.
Não tem um botão de pausa. Não tem como dizer passo. Mesmo quando alguém tenta cruzar os braços, assumir uma posição super neutra ou se recusar a agir por medo das consequências, isso já é lido pelo sistema como uma jogada. A abstenção total, ela permite que o campo magnético das outras peças se reconfigure ao seu redor sem a sua fricção. A passividade afeta o tabuleiro com a mesma contundência que um ataque frontal. Perfeito. A omissão é apenas mais uma modalidade de movimento. Nós estamos confinados a interagir com o tabuleiro o tempo todo. Agora, essa revelação de que a gente não pode escapar das condições estruturais traz de volta um debate bem clássico. Qual? Bom, se somos só um nó numa teia tão engessada por limites prévios, isso não anula o coração da filosofia existencialista de vez? Será que o Sartre estava fundamentalmente errado desde a primeira frase e, na verdade, a nossa essência humana precede a existência? Esse é o momento em que a leitura nos leva a um paradoxo maravilhoso. A resposta para essa pergunta nos empurra lá de volta para a Grécia Antiga. O autor faz um resgate daquele embate clássico entre Parmênides e Heráclito. Ah, o ser estático contra o ser em fluxo. Isso. De um lado, você tem o Parmênides com a ideia do ser imóvel, fixo, estático e idêntico a si mesmo para sempre. Do outro, o Heráclito, com a ideia do fluxo perpétuo, de que a natureza das coisas é a mudança incessante. Aquela famosa frase de que você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque as águas já são outras e você também. E o humano não parece se encaixar perfeitamente em nenhum desses dois moldes absolutos. E a resposta do Tolme não é um meio termo brando, é uma síntese meio explosiva. Ele afirma que sim, existe uma essência humana anterior à nossa ação, mas ela não é uma essência de conteúdo. Nós não nascemos com um destino gravado em pedra. Exato. A nossa essência é o que ele chama de plasticidade probabilística. Plasticidade probabilística. Isso carrega um peso enorme na filosofia. Nós não fomos desenhados para sermos alguma coisa específica. Fomos desenhados com a obrigatoriedade anatômica de sermos reconfiguráveis. Sabe o que me lembra? É como se a nossa essência fundamental fosse a de uma carta coringa no baralho. Boa! Ela não tem um valor numérico engessado. O coringa não é um valete, não é um rei fixo. O DNA da carta coringa é justamente a exigência de se transformar, de preencher o espaço necessário dependendo da configuração da mão de cartas e da dinâmica do jogo que está rolando naquele momento. O valor dela é ser adaptável. É a obrigação contínua de estar em devir, de vir a ser. Nós somos fixados exclusivamente na impossibilidade de sermos permanentemente fixados. Nós somos estruturalmente inacabados. E essa premissa dissolve o que o livro nomeia como o paradoxo da estátua. Como funciona esse paradoxo? Vamos voltar naquele exemplo inicial da má-fé que a gente citou. O funcionário lá, o garçom, que age de maneira robótica, tentando se cristalizar num objeto imóvel para fugir do peso de ter que escolher o seu destino. O paradoxo é que a tentativa de ser uma estátua rígida requer um esforço contínuo de adaptação. A má-fé é, por si só, um processo dinâmico. Porque o mundo em volta não para, né? Exatamente. Para conseguir manter a ilusão de que não está mudando diante de um mundo que está em fluxo constante, a pessoa precisa ativamente modificar a sua postura a todo momento para compensar. O ser humano simplesmente não suporta a forma de um substantivo permanente. O livro consolida a visão de que nós não somos objetos que agem. Nós somos a própria ação delimitada. Nós somos um verbo estruturado. Uau! A própria essência da vida é um gerúndio contido em regras matemáticas e físicas rígidas. E o Tome encerra essa análise colossal reinterpretando uma frase de um peso histórico e teológico incomparável, para coroar a ideia de que a mudança estruturada não é apenas algo que a gente faz, mas algo que nós somos. Ele conclui dizendo, e o verbo se fez carne. Nossa! A ação constante, a modulação contínua, dentro dos limites da biologia e do tempo, tornou-se o próprio tecido da nossa condição humana. Ação feita carne. É um encerramento que ecoa de forma muito potente. E olha, olhando em retrospecto para a complexidade do terreno que a gente navegou hoje, a transformação é nítida. A gente começou revivendo aquela angústia sartriana, aquele fardo super solitário de uma liberdade infinita e criadora, onde o indivíduo suportava sozinho todo o peso de inaugurar o mundo a cada passo.
E terminamos num lugar bem diferente. Sim, de forma metódica fomos desconstruídos e reconstruídos como pontos de passagem, como essas intersecções processando as forças biológicas, ambientais e sociais em um tabuleiro infinito. A essência estática deu lugar a essa plasticidade inevitável. O fascínio dessa mudança de paradigma toda é que ela desmantela a ilusão, é verdade, mas ela preserva a potência da agência. Reconhecer que a gente não cria o campo de possibilidades não nos torna impotentes de forma alguma. Na verdade, torna a nossa atuação mais lúcida. A gente entende melhor os limites da nossa biologia e os contornos invisíveis das nossas instituições sociais. Exato. E para quem que está nos escutando e processando agora essa avalanche conceitual toda, é muito crucial pontuar que a percepção desse grande tabuleiro não deve servir como desculpa para o conformismo, sabe? Ao derrubar a exigência absurda de que a gente precisa ser tipo deuses onipotentes das nossas próprias histórias, o livro oferece um alívio realista. Tira um peso gigante das costas. Tira. A pressão da autoria absoluta desaparece, mas a responsabilidade relacional entra em cena. O nosso objetivo passa a ser entender as ramificações de cada jogada, reconhecendo que cada passo, cada decisão afeta e redesenha um mapa compartilhado do qual a gente depende. É a troca de um heroísmo solitário que é inatingível por uma consciência de rede profundamente enraizada. Nós deixamos de buscar aquela pureza impossível da intenção para focar nos efeitos mensuráveis que as nossas ações vão deixar nesse tabuleiro coletivo. E a nossa análise profunda e detalhada dessa arquitetura invisível das escolhas vai ficando por aqui. Contudo, em respeito ao tema, não dá para simplesmente desligarmos sem jogar uma última provocação no ar. Sempre bom deixar algo para refletir. Um pequeno exercício de observação para quem acompanhou a gente até agora. Pensa comigo, se as nossas decisões mais corriqueiras e as nossas convicções mais íntimas são, na verdade, seleções de caminhos dentro de um labirinto invisível com regras prévias, quais serão as pressões químicas, sociais ou arquitetônicos que estão orquestrando em segredo absoluto aquela escolha aparentemente trivial que quem está nos escutando jurava que ia tomar amanhã de manhã de maneira totalmente espontânea? Amanhã, quando a primeira escolha do dia for feita, de onde realmente terá surgido a faísca inicial dessa jogada? Até a nossa próxima investigação. Até. E lembrem-se, os limites do tabuleiro estão sempre lá, mesmo quando a gente não consegue enxergar as linhas.